Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje eu estou aqui com a presença da Laura, ela que foi nossa professora e deu a matéria do Ministério Infantil. Então, Laura, para começar eu queria que você se apresentasse um pouco pra gente, quem é você, como você veio parar no CT e como que você começou a dar aula dessa matéria. Legal, estou me sentindo muito feliz de estar gravando com o Gabriel. E meu nome é Laura, eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. E, bom, é sobre o meu testemunho, né? Eu, mais especificamente de missões, eu conheci a Missão Mais em 2022, através de uma programação que a gente tem aqui, que é a Imersão, onde a gente tem um choque cultural sobre a realidade da igreja estável e a realidade da igreja sofredora. E aí, depois dessa experiência que eu passei aqui, eu tive certeza do meu chamado missionário. Falei, bom, então é isso mesmo que Deus tem pra mim, tá confirmado. E aí, como eu gostei muito da galera, eu fiz uma amizade muito legal, eu continuei vindo aqui, né, na Missão Mais. E vim servir como voluntária na programação. E o pessoal já tinha comentado comigo sobre o CT, mas eu pensava que o CT era sobre uma escola de missões pra muçulmanos, por exemplo, assim, pra converter eles. E eu falei, não, acho que esse não é meu público-alvo, assim, acho que não tem nada a ver. Mas eu comecei a pesquisar, entender melhor, conversei com os coordenadores. E aí Deus começou a me apertar, né? Tava na hora de eu fazer um treinamento, de dar um próximo passo. Aí eu falei, então tá bom. E aí comecei a orar, e eu vim em 2024 fazer a escola, de fevereiro a dezembro. E hoje eu tô aqui, essa parte. E como é que você começou a dar aula no Ministério Infantil? Porque pra gente foi uma aula muito boa, a gente aprendeu absurdamente como trabalhar com criança, de uma forma muito estratégica, de uma forma muito intencional. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que surgiu esse desejo por você trabalhar com criança. Conta Legal. um pouco pra gente. Eu sempre gostei de estar entre as crianças, sempre. Desde adolescente, eu era a prima, sou, né, a prima mais velha de 10 primos, então eu sempre tive contato com eles. E eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil com 15 anos, no Ministério da minha igreja local. Eu fui convidada porque eles falaram que viram algo em mim e me convidaram e eu aceitei. E aí eu comecei a ver que era aquilo mesmo que eu gostava e que tinha um motivo de eu me dar bem com crianças, de eu querer estar sempre com elas. Aí Deus foi construindo em mim esse desejo de servi-las, né? Aí, dentro da minha igreja tem muitos treinamentos, eu comecei a me preparar, eles começaram a dar livros pra gente ler, a gente tem sempre reuniões de capacitação todos os domingos, eu comecei a me aprimorar. E eu fui entendendo que, sem antes entender missões, eu já entendia que Deus queria algo pra mim com as crianças. E aí eu comecei a pensar, Deus, o que será, o que será? E o que me capacitou para poder compartilhar o que eu compartilhei no CT foi o curso que eu fiz na PEC. Eu conheci a PEC também dentro da minha igreja e na internet. E eles são Aliança Pro Evangelização de Crianças. Eles trabalham há mais de 80 anos, em mais de 70 países. E eles têm um trabalho muito legal. E eu fiquei lá morando na base que eles têm em Mariporã por 3 meses. E lá eu fiz um curso de professora evangelista de criança. E a gente não sai só com esse título, a gente recebe uma bagagem muito, muito grande, assim, desde estratégias de como eu vou cuidar das crianças dentro da sala, até como eu vou pregar para uma criança na praça ou de outro país, ou como eu vou entregar esse folheto, como eu vou mostrar esse material, porque tudo é de uma forma muito intencional. E aí eu carreguei isso comigo, e aí como eu virei obreira esse ano da Missão Mais, eu tenho, né, esse currículo e eu fui desafiada pela escola para compartilhar pela primeira vez tudo que eu aprendi lá na PEC, né? E pra você, como é que foi dar aula pra gente, colocar tudo em prática daquilo que você já tinha aprendido? Eu gosto muito e eu sempre penso, né? Sempre pensei que a gente tem que tratar alguns assuntos com os adultos como a gente trata com crianças, sabe? Às vezes a gente quer deixar muito complexo ou muito formal ou muito bonito ou, nossa, eu tenho tudo isso aqui para mostrar palavras difíceis, mas tem coisas que a gente precisa ensinar de forma simples. E com as crianças são assim, independente de que crianças são, precisa ser simples. E aí eu peguei todas as estratégias que eu uso, algumas, né, com elas e trouxe para aula. Então, todas as aulas a gente cantou louvores de crianças, as nossas orações foram orações que a gente faz com as crianças, tudo assim voltado pra gente entrar nessa realidade deles, né? Que às vezes a gente como adultos acaba querendo adultizar os processos que eles passam, né? Então eu acho que foi legal, o pessoal disse que gostou, né? Eu gostei também. A gente gostou bastante, a gente começou a falar bastante sobre isso, né? E pra gente foi uma aula muito importante pra gente
colocar em desenvolvimento no nosso prático, tanto no prático do final de semana que a gente vai para as igrejas, tanto no prático que a gente foi para outro país. Então, a aula foi muito fundamental. Mas eu queria dar um passinho para trás antes. Eu queria falar para você, te perguntar, na verdade, qual foi o momento mais marcante que você teve com Deus até hoje? Se você teve alguma experiência muito marcante, Sim. Conta um pouco pra gente. Todo mundo sempre fala da experiência de conversão, né? Mas eu me converti quando criança, então eu não lembro muito, mas essa experiência é muito legal. Minha avó conta que teve um dia, essa não é experiência, tá? Mas eu só vou contar porque acho que é legal. Minha avó disse que eu me converti aos 4 anos. Teve um dia que ela tava limpando a casa e me deixou lá na sala, e eu sempre não queria ficar na sala, eu queria sair e tal. Ela, não, Laura, você vai ficar aqui ouvindo louvor. Ela tinha uma coleção de CDs da Aline Barros e eu ouvia a tarde inteira lá enquanto ela limpava a casa. E aí ela falou que em determinado momento ela chegou lá na sala e eu tava ajoelhada no chão, chorando. E aí ela perguntou, Laura, o que tá acontecendo? E aí eu disse pra ela, chorando, que eu tinha aceitado Jesus. E eu acredito que realmente foi nesse dia, porque depois disso eu comecei a viver várias experiências com Deus. Então isso daí me marcou demais. Né? Quando a minha avó conta isso, porque como eu gosto de pregar para as crianças, né? Faz todo sentido pra mim. E tem muita conexão, porque é você criança, né? Sim. Então você sabe da importância também que teve pra você. E já quebra o tabu, né, que as pessoas têm de que as crianças não entendem nada e não podem aceitar Jesus antes de 12 anos, antes de 7 anos, sabe? Sim. E tem outras experiências que eu já ouvi de pessoas muito famosas que se converteram nessa faixa etária. Mas acho que a minha experiência assim mais especial, quando eu compartilho assim da minha vida com Deus, foi quando eu senti mesmo meu chamado para missões. Na minha igreja a gente não tinha muito esse costume de falar sobre missões, a gente tem construído esse conceito dentro da igreja. E aí eu ouvi o testemunho de uma missionária um dia, ela foi dar uma oficina para nós de fazer bonecas, e aí eu ouvi a história dela, uma missionária de Guiné-Bissau, que veio fazer faculdade no Brasil, e ela tem um trabalho maravilhoso, e desde o dia que ela me contou aquela história dela, todas as noites eu ficava lembrando disso. Sabe aquela coisa de te incomodar? Meu Deus, e ela foi, e tem muita gente que precisa lá, e tem projeto. Aquilo foi queimando no meu coração. E eu comecei a buscar Deus de uma forma assim tão intensa que eu já não conseguia, eu cheguei num nível assim de experiência que eu não conseguia mais dormir com essa chama queimando em mim, de eu querer ir pro país e já querer que Deus falasse tudo numa noite só, de começar a ter experiências ouvindo louvor, de ter experiências conversando com pessoas, mas eu entendia, né, na época que só eu estava vivendo aquilo na minha igreja. E aí eu fui de encontro com o meu pastor, falei, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas meu coração está queimando por ser missionária, mas eu não sei como faz, eu não sei como que é, e como é que a gente começa. E através da minha experiência, né, a gente começou a construir isso dentro da igreja. Mas eu lembro de um dia certinho, que foi quando Deus me confirmou mesmo que Ele queria que eu fizesse, com uma frase específica, que foi depois de um culto de um coral de crianças, o Atoto. Eles são muito famosos por aí. E eles foram cantar na minha igreja e eu chorei assim a apresentação toda, de ver o que Deus fazia através daquelas crianças, da história delas e das pessoas envolvidas, de como eles precisavam, queimava muito meu coração. Eu cheguei em casa, fechei a porta do quarto, ajoelhei e falei, Deus, eu não tô entendendo, sabe quando a gente chega eu tô vivendo tudo isso, meu coração queima, eu choro, eu oro, mas o que o Senhor quer de mim? E aí ele me respondeu assim, foi a primeira vez. E acho que das poucas vezes que eu ouvi audível mesmo ele me dizendo, né, que ele tinha me chamado para sair da zona de conforto, para confortar e transformar as pessoas. E que aquilo, era como se ele estivesse dizendo um sim e essa frase veio junto. Uhum. E aí eu passei a noite inteira no poder e foi assim, a partir daí que eu tive coragem de começar a ir atrás disso. Principalmente pela minha igreja tá começando, então eu falava, pastor, eu preciso que o senhor me ajude, qual é o próximo passo? Cobrava a liderança e isso foi me trazendo para mais perto daquilo que ele queria para mim. Mas eu acho que a minha experiência assim mesmo foi esse dia que eu ouvi ele me dizendo, Laura, eu quero isso, tá certo isso que você tá sentindo. Eu corri atrás e ele me respondeu. Foi isso. Uau! Essas experiências são muito boas porque edificam muito a nossa fé, né? E voltando um pouco para falar um pouco sobre a matéria, né, do trabalho com criança, o que você poderia falar pra gente que essa matéria ensina na prática e por que ela é essencial pra gente, por exemplo, que está no centro de treinamento para a missão? O que pra gente é importante? Uhum. Quando a escola me convidou pra gente acrescentar essa matéria na grade curricular, foi com o sentido da gente trazer algumas ferramentas básicas para os alunos, porque durante a escola, e você sabe bem disso, eles vão ter várias experiências com crianças, né? Talvez como uma forma de evangelismo, talvez como um público específico, um trabalho específico, mas eles vão ter contato.
E tem muitas pessoas que vivem isso na igreja, de tipo trabalhar no Ministério Infantil, de já ter contado uma história, mas tem muita gente que não. Então a gente quis trazer algumas estratégias, sabe? Não foram nem aulas tão teóricas, a gente trouxe mesmo estratégias, trouxe formatos, métodos, para tipo deixar todo mundo mais próximo do que é pregar para uma criança, de como eu fazer isso de uma forma correta, porque tem muita gente aí que acha que é só entrar na sala e cantar uma música e ler uma história, e não é isso. Então, nosso objetivo foi, tipo, entregar algumas ferramentas para os alunos usarem. E aí a gente trabalhou versículo bíblico. Eu vou ter 5 minutos para estar com umas crianças, talvez, que eu nunca mais vou ver. O que eu vou ensinar para elas? Ou eu tenho 10 minutos. Será que uma brincadeira tem como apresentar Jesus? Eu não vou poder falar direito de Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Então, acho que a gente pôde trabalhar durante os nossos dias juntos algumas estratégias, essa ideia, assim. Então, pra gente é muito importante porque também é algo muito prático, né? E é essencial pra gente que está em treinamento, que vai ficar na missão. E você acha que existe algum equívoco quando as pessoas acabam escutando sobre essa matéria, sobre a importância do Ministério Infantil? Eu acho que tem sim, e não é nem sobre escutar, mas é como encarar como encarar o Ministério Infantil ou como encarar as crianças como um povo não alcançado, né? Como uma faixa etária não alcançada. Porque existem muitas igrejas, vamos falar primeiro de igreja, né? Que tem o Ministério Infantil, mas o Ministério Infantil serve para que os pais consigam assistir o culto sem barulho nenhum. E não é assim. O Ministério Infantil é que também a gente pregue a palavra e discipule as crianças, né? E aí, tanto que tem as estratégias, escola bíblica, clube de férias, né? Mas existem muitas igrejas que ainda pensam que o Ministério Infantil é uma salinha com qualquer pessoa da igreja que está livre ali no dia, para poder abrir a Bíblia e mostrar Jonas e mostrar Moisés sem significado nenhum. Então, acho que com relação à igreja tem esse equívoco. E com relação ao campo, também pensar que, lá naquela, por exemplo, eu vou para uma aldeia, ou vou para um povo mais carente, então eu vou começar pelas crianças. Então a gente vai fazer um momento de brincadeiras e doces e tal, e pensar nas crianças só como se fosse uma isca para chegar. E não, se Deus te chamou e você tem essa oportunidade, você precisa levar algo sólido, algo importante, algo que vai ficar no coração delas. Porque talvez você não tenha oportunidade de pregar para o restante da aldeia. Talvez foi aquele dia, aquela ação. Mas através das crianças, uma aldeia inteira pode se converter. Uma família toda pode conhecer a Jesus. Então, acho que o maior equívoco que eu vejo hoje é quando as pessoas tratam de qualquer forma o trabalho com as crianças e levam nas coxas, assim, vou levar qualquer desenho para pintar, ou a gente vai lá fazer um trabalho na comunidade, então a gente vai cantar um louvor e pronto. Sem ter, assim, sem ser intencional, sem saber que também são almas ali que o Senhor se importa, sabe? Uma coisa que eu sempre falo, né, que não existe Espírito Santo mirim. O mesmo Espírito Santo que habita em nós, sendo adultos, habita também na criança. Sim. Então a criança também tem um valor, ela também é uma filha amada de Deus. Também é uma pecadora, que muita gente não entende isso, acha que, não, eles são tão bonzinhos, então talvez esses assuntos aqui da Bíblia, crucificação e pecado, eu não vou trazer, mas as crianças são pecadoras. E é importante pregar isso, né, porque o evangelho é um evangelho completo, né? Sim. Ele não é incompleto. Então, eu acho que a gente precisa realmente valorizar o trabalho com as crianças e superar todos esses equívocos, né? Sim. E a gente só supera esse equívoco pregando realmente a palavra de Deus, falando bastante sobre esse assunto. Porque eu tenho visto que o trabalho com as crianças, ele tem melhorado com o passar do tempo. Sim, sim. Hoje eu tenho 29 anos e eu posso falar que eu sou fruto do Ministério Infantil, né? A gente estava até conversando antes de começar a gravar esse podcast. Eu estava falando com a Laura que eu sou fruto do Ministério Infantil. Existe uma irmã que a gente chama, lá na minha antiga igreja, Tia Eunice. E a gente só chama ela de Tia Nice. Uhum. E eu me emociono muito quando eu falo dela, porque ela marcou muito a minha vida. Os meus pais se separaram e minha mãe precisava trabalhar muito. Então, todos os tempos que a gente tinha livre, a gente estava dentro da igreja. E a Tia Nice, ela não teve filho carnal, né? Uhum. Mas ela teve muitos filhos espirituais. Eu sou um desses filhos. E abrindo um parênteses aqui, né? Hoje eu sou missionário integral e a Tia Nice me oferta todo mês. Uhum. E quando eu paro para falar, continuo investindo no meu ministério. Quando eu falo para ela de tudo que eu vivenciei, tudo que eu tô vivendo hoje em dia, ela só chora. Uhum. Porque ela fala que não consegue nem acreditar que Deus foi tão gracioso com ela de ter feito ela conseguir ver os próprios frutos que ela lançou. Foram sementes
e Deus deu crescimento, e hoje em dia Deus deu a graça dela olhar para esse fruto que sou eu. Mas eu lembro muito do ministério infantil da minha igreja. Todas as oportunidades que a Janice tinha com a gente, ela pregava o evangelho. Ela ensinou a gente a fazer jejum. Ela ensinou a gente a pedir perdão pelos nossos pecados. Então, desde criança, ela inculcou na nossa cabeça sobre o reino de Deus, sobre o que era fazer a vontade de Deus, sobre o que era amar verdadeiramente ao Senhor. E eu carrego esses princípios que foram a minha base. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma base sólida pela misericórdia de Deus, mas também porque alguém lá no passado investiu em mim. Então, eu amo falar do ministério infantil. Na minha igreja eu trabalho no ministério infantil porque eu sou fruto. Sim. Então, eu penso assim, como que eu posso colaborar? Como que eu posso ser um agente de transformação também na vida de uma criança, assim como foram na minha vida? E como você pode não ser só mais um adulto que passou por ela? Só mais uma pessoa que foi lá e cantou uma música e que a gente ouve muito isso dentro da minha igreja, né? Como eu vou passar pelas crianças? Porque tem muita criança e muita sala e muito voluntário, mas a gente sempre faz essa oração, Deus, como é que eu vou impactar essas crianças? Vai ser quando eu estiver preenchendo a etiqueta, que eu vou olhar nos olhos dela, vou chegar na altura dela e falar, que bom que você veio. Ou vai ser quando eu for levar o lanche e falar, olha, a gente preparou com carinho e a gente vai agradecer a Deus por esse recurso. Ou vai ser no momento que eu for levar a criança no banheiro e ela falar, eu tô me sentindo triste, eu tive uma experiência maravilhosa. Dá tempo de contar aqui? Pode contar. Eu tive uma experiência muito especial na minha igreja, como a gente tem várias salas e vários movimentos, minha igreja é muito grande, então a gente tem várias equipes. E aí quando eu entrei no Ministério Infantil, a gente já não entra dando aula, né? A gente vai passando pelas fases e eu era aquela auxiliar do corredor, ficava só levando no banheiro. E aí depois entrava, cantava no louvor junto, mas o meu trabalho mesmo era acompanhar as crianças, né, maiores ou chamar os pais, eu ficava lá. E aí tem um menino na minha igreja que ele é autista e hoje a mãe dele, por conta dessa proximidade, é minha mantenedora também, mantenedora do meu projeto, do meu trabalho. E ele chama Isaac, eu fui levar o Isaac no banheiro e ele estava muito agitado dentro da aula e ele precisou sair, aí a gente foi no banheiro, depois a gente foi beber água. E aí, lavando as mãos lá, ele falou, tia, hoje eu tô com muito medo. E aí eu falei assim, como assim, Isaac, você tá com medo do quê? Porque eu comecei a tentar conversar com ele, porque ele estava todo agitado na sala. A gente tem também as pessoas que, né, olham para as crianças com algum tipo de necessidade especial, mas a gente foi tomar um arzinho assim, eu comecei a conversar com ele. E aí eu falei, do que você tá com medo, Isaac? Você sabe que Jesus pode tirar o medo do nosso coração. Aí ele, eu não quero, e ficou meio assim, aí eu perguntei, e eu descobri que ele estava com medo da bexiga da igreja. A gente tinha feito uma decoração, e ele tinha que passar naquele corredor toda vez, e a sala estava cheia de bexiga, e ele tinha medo, né, dos balões assim. E aí eu falei, nossa, Isaac, é verdade, olha quanto balão tem aqui, né? Comecei a entender a dor dele. E ele falou, eu fico com medo que ela estoura. E aí ele foi, né, mostrando que estava todo nervoso. Aí eu falei assim, Isaac, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma oração? Aí ele falou, aqui no banheiro, secando a mão. Aí eu falei, vamos pedir para Jesus tirar esse medo de bexiga seu? Porque a gente estava numa programação de 7 dias. A gente tem mais 4 dias de programação e eu tenho certeza que Jesus quer falar com você aqui. Mas se você ficar com medo, você não vai conseguir ficar. Aí ele aceitou. Aí eu ajoelhei na altura dele, nós oramos. E pra mim, tipo assim, eu achei que ia ser uma coisa, orou ali, deu uma acalmada, né? Não que Jesus não ia falar. E aí ele voltou pra sala, aí na hora ele parou e tal. Aí no outro dia, a programação começava às 7, a nossa pastora reuniu a nossa equipe às 6 da tarde e falou, gente, eu tenho que contar um testemunho pra vocês. Eu fico até com vontade me emociono, né? E aí ela falou assim, hoje eu recebi uma mensagem da Simone, que é a mãe do Isaac, e ela falou assim pra mim que ela viveu uma experiência na campanha, a gente tava fazendo a campanha, e essa experiência foi com o Isaac. Ele falou que ela falou que todos os dias ela foi preparando ele para estar na campanha, porque como ele tem autismo, então são muitas crianças, é um barulho diferente, a altura da música, né, os balões, que era uma coisa que ela nem sabia, mas só que desde o primeiro dia até a gente chegar na porta da igreja ele chora, mas ele quer participar. E aí hoje, quando ele voltou para casa, quando a gente, né, tava se preparando, e eu falei que a gente ia para a igreja, ele falou, mãe, não tem problema, agora eu não tenho mais medo. E desde aquele dia, ele não tem mais medo, tipo assim, acabou. E aí a pastora falou, gente, eu quero saber quem é que falou isso pra ele, que horas vocês fizeram isso. E aí eu já tava na cadeira chorando, fui eu, pastora, que falei. Mas assim, ele é uma experiência que ele pode contar quando ele virar adulto. Quando é que foi que Deus respondeu uma oração sua? Quando ele era criança.
Então, assim, eu poderia ter levado ele no banheiro, tipo, ai, vai logo aí, tô te esperando, vai pegar água aí, lavou a mão, pronto. Não, mas a gente teve a sensibilidade de falar, por que você tá com medo? O que tá acontecendo? Como foi seu dia hoje? Por que você tá triste? Por que você não tá sorrindo, sabe? E as crianças são tão, assim, acessíveis e a galera... acho que a gente deveria aproveitar mais, né? Eu, por exemplo, tava falando sobre a Tia Nice, uma coisa que me marca muito... A gente não tinha recurso. E a gente via claramente que ela não tinha recurso para poder trabalhar com a gente. Então a gente não tinha lanche no final do culto. A gente não tinha lembrancinha. Era tudo muito difícil. Não tinha TV passando música, slide. Enfim, o que eu posso concluir é que tudo era muito difícil. Sim. Só que uma coisa que eu levo no meu coração dela é que eu sentia claramente o amor dela pelo trabalho com as crianças. Ela conseguia transmitir facilmente no olhar, no diálogo e no abraço. Então, eu cresci e eu comecei a ver, caraca, a fulano de tal trabalha com criança, mas eu não vejo esse amor. Eu vejo muito recurso. Sim. Tem recurso para tudo hoje em dia, muito recurso visual, audiovisual, elementos para poder ajudar na pregação, mas às vezes a pessoa não tem um amor. Não é isso, Porque eu acho que a Bíblia fala claramente, né? Sobre o amor. Sim. E eu sentia claramente a Tia Nice com muito amor pela gente. Eu acho que esse amor foi o diferencial. É esse amor que eu olho pra trás e eu falo, caraca, esse amor tocou meu coração. E hoje em dia eu posso olhar pras crianças também e tentar, no mínimo, amar elas, assim como eu fui muito amado, né? E eu falei sobre essa questão da minha família. Todos esses espaços vazios, né? Que a família que cresce, né, desconfigurada, Sim. acaba refletindo na vida da criança. Eu poderia ter tido uma vida muito pior, totalmente mais desconfigurada, e talvez eu poderia nem estar mais aqui. Não seria mais um cristão. Sim. Só que as bases foram tão sólidas que a Tia Nice lançou sobre a gente. O cuidado pastoral no nosso coração foi tão grande que hoje em dia eu olho para trás e eu falo, olha, Deus supriu todas as minhas necessidades. Sim. E foi com o auxílio da minha família, mas também, principalmente, através de uma tia que não tinha recurso, mas ela tinha muito amor pelas crianças. Alguém que entendeu o amor que Cristo tem por elas, né? E o olhar dela pra gente era um Sim. olhar com cuidado. Ela não olhava a gente... Porque imagina... Como mais uma criança. Imagina, né? 50 crianças numa sala, você sozinha pra dar aula, Tem sem hora recurso. que a gente surta mesmo. Precisa de 5 minutos pra sair. É verdade. Mas o amor, Sim. ele precisa prevalecer. E esse trabalho intencional com a criança também precisa gerar esses frutos, né? Sim. E ela podia ter deixado você, tipo, talvez você mudasse o comportamento e ela, ai, Gabriel, tá dando muito trabalho. Ai, por que que tá... E, sabe, às vezes a gente tem quem não tem paciência e tudo bem quem não tem vocação pra trabalhar com criança. É muito bom participar de uma aula dessa, por exemplo, ou de ir atrás pra você ver se você tem vocação ou não. Porque aí, quando alguém te chamar, pastor, sinto muito, irmão, sinto muito, mas não faz parte. Eu posso colaborar com lanche, com ajuda, com financeiro, mas eu não quero estar lá, porque é um campo missionário ali. Sim. São as almas que Jesus ama, que ele quer, né? Então, se fosse uma Tia Nice qualquer, ela poderia ter, ai, Gabriel, ó, tá dando muito trabalho, e não ter percebido o que você precisava naquela hora, né? Então... Antes de eu vir pro CT, eu fiz um culto de despedida e um culto de envio, né? E eu chamei... A maioria dos meus amigos conseguiram ir e tal, pra se despedir, porque eu ficaria esse um ano fora. E foi a primeira vez que eu consegui levar a Tia Nice pro mesmo ambiente que todos os meus amigos. Sim. E eu chorei igual criança, porque eu fui tentar começar a falar tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu comecei a tentar falar ao vivo. E não deu. E eu falei, Tia Nice, hoje eu quero te honrar. Eu comecei assim a frase. E daí pra frente foi só choro. Ela chorava de soluçar do outro lado, eu olhei pro pessoal, todo mundo chorando, e eu quis trazer essa verdade. Que a gente precisa amar as crianças. Sim. A gente precisa saber que Deus também se responsabiliza com aquilo que a gente faz com as crianças. E Ele vê também as nossas atitudes. Sim. A criança não é uma... Porque, sei lá, às vezes parece que as pessoas acham que a criança é uma pessoa que vai crescer e vai esquecer completamente tudo do que ela viveu na infância. E eu, por exemplo, eu lembro de tudo que eu vivi na infância. Sim. Eu lembro de coisas pequenas, eu lembro de detalhes, eu lembro de falas, eu lembro de olhares, eu lembro de professores que eu tive na escola dominical que me ajudaram muito, outros que não queriam ajudar porque talvez não tivesse a vocação, enfim. Então a gente precisa olhar a criança com um olhar muito especial. É isso. É a passagem de Mateus 18, né? Que a gente...
Eu tô tentando lembrar aqui na minha cabeça o versículo específico, mas quando eu fui pra PEC, a gente sempre decorava versículos e a gente foi obrigado a decorar e falar na formatura como um dos juramentos, Mateus 18, de 1 a 14, que Jesus fala, né, que... eu vou começar, né? Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. E qualquer que fizer um desses pequeninos tropeçar, aí ele fala, né, melhor que coloque uma corda ao pescoço e se atire no mar. Não é a ordem certinha, mas a gente sempre repetia isso porque ai de quem escandalizar um dos meus pequeninos, ai de quem fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Pelo contrário, copia algumas ações dos meus pequeninos, que essa é a porta para você entrar no reino dos céus. Imagina a cara dos discípulos ali, tipo, é sério, Jesus? A gente está falando de quem vai entrar no reino e de coisas importantes e o Senhor traz uma criança? E até nos estudos que eu trouxe no CT fala que era uma criança pequena. Então, imagina a cara dele, tipo, Jesus, e aí? Tá, colocou essa criança e vai falar o quê? E Jesus traz o simples para mostrar como é o evangelho, né? E até falando sobre isso, quantas experiências eu ouço de amigos que trabalham, que são missionários entre as crianças, que muitas vezes, através da pregação para as crianças, os adultos que levam, por exemplo, os pais, os avós, o responsável, ouvindo a pregação, que já ouviu em vários lugares, mas nunca entendeu, compreende o evangelho e aceita Jesus. Quando, mas é um livro sem palavras, ali 5 cores, como assim? Mas às vezes o adulto precisa disso, às vezes precisa desenhar, precisa ser visual para elas. E ouço muitas histórias, tipo, principalmente com ribeirinhos, com quilombolas, assim, com comunidades, pessoas mais carentes que não entendem, né? Trouxe esse versículo aqui, não entendi nada. E é através da pregação para as crianças, tipo, eu também quero esse Jesus, no apelo não ir só crianças na frente. E para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho prático para um jovem que quer se capacitar, que se sente vocacionado, enfim, o que você falaria para eles? Sim, acho que independente de crianças, né, do seu ministério, mas 2 coisas práticas que eu tenho usado no meu ministério, né, que eu comecei há pouco tempo, mas pretendo nunca mais parar, mas o primeiro é você, diante de toda decisão que você precisa tomar, será que eu faço uma escola de missões? Será que eu vou para a Tailândia? Será que eu vou para o Paraguai? Será que esse é meu povo? É a paz que excede todo entendimento. Eu tive que tomar algumas decisões que a minha família falou, gente, não é possível, não sei se vai dar certo. Sabe, as pessoas ficaram com dúvida, assim, lógico que me apoiando, mas eu senti a paz que excede todo entendimento. Então, sim, eu tô indo pra minha escola e eu tô deixando tudo e parece loucura, mas dentro do meu coração eu tava convicta, né? E a segunda estratégia que eu uso e que eu falo pra quem, tipo assim, tá sentindo que quer ir, comece na sua busca com Deus, dizer que você quer obedecê-lo de qualquer circunstância. Então, Deus, é para mim ir para esse lugar, então eu quero te obedecer. Deus, eu tô fazendo isso aqui, mas é isso que você quer que eu faça, porque eu quero te obedecer, sabe? Pensando não num final, tipo, eu só vou pregar para as crianças, então eu tenho que ir para uma agência tal e eu vou fazer esse caminho. Não, Deus, esse próximo passo eu tô te obedecendo. E, dizer a ele que você quer ser esse servo fiel, assim. E através disso, ele vai se revelando. Então você quer me obedecer? Então eu quero que você faça isso. Acho que independente de país, nação, público-alvo, Deus, eu quero te obedecer. Que mesas que o Senhor quer que eu sente? O que o Senhor quer que eu faça? É na minha faculdade? É o tempo todo com o objetivo de... mostrando para Deus do prazer que a gente tem de participar da grande comissão. Tipo, Deus, você me chamou, então eu quero estar aqui. Eu quero te obedecer. Qual que é o próximo passo? E aí... E é importante a gente falar que Deus é mais interessado em fazer com que a gente cumpra essa missão, né? Laura, muito obrigado. Você quer deixar alguma consideração final? Eu acho que se fosse para falar de criança, a gente tinha mais experiência para contar. Ainda ficaria aqui horas e horas falando de tias, de experiências, né? Mas eu fiquei muito feliz e foi também uma resposta de oração de Deus para mim eu ter compartilhado essa aula com vocês e poder estar aqui hoje reforçando isso. Porque, como meu público-alvo são as crianças e hoje eu trabalho na Missão Mais, fica bem coerente, né? E aí, Laura, fugiu do seu propósito? Não tá trabalhando com as crianças, né? Mas nesse tempo de treinamento, Deus deu o privilégio de eu falar sobre elas, de eu ministrar para elas, né? O mês passado eu fui falar numa igreja com as crianças. Então, eu tô seguindo, Deus me confirmando mais uma vez, Laura, você tá no caminho certo. Sabe? Mesmo que as crianças não estejam aqui fisicamente, você está compartilhando o meu amor por elas também. E tá treinando outras. Tô treinando. Então é isso. Então é isso, pessoal.
A gente espera que realmente tudo isso faça sentido, que possa encontrar um solo fértil no seu coração, para que essa palavra caia realmente como uma semente. E o Senhor vai dar o crescimento. Que possa fazer sentido para vocês e que o Espírito Santo possa falar também melhor em cada coração. Amém. Tchau, gente. Obrigada por me ouvir. Então é isso, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.